Vou falar sobre a corrida à prefeitura de Nova York. E antes, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar, comentar e dar aquela força para os millennials geriátricos. O Zohran Mamdani, socialista e muçulmano, candidato democrata à prefeitura de Nova York, apresenta um conjunto de propostas para atacar o altíssimo custo de vida na cidade. Entre elas está a criação de supermercados públicos administrados pelo governo municipal com o objetivo de oferecer alimentos a preços mais acessíveis. No transporte, ele defende a gratuidade dos ônibus em toda a cidade, ampliando o programa piloto que já está em funcionamento em algumas linhas. Na área da habitação, Mandani propõe congelar os aluguéis e construir 200 mil novas unidades de moradia acessível num período de 10 anos. Outra medida central é a implantação de creches gratuitas e universais disponíveis desde as primeiras semanas de vida da criança, entendida como parte da infraestrutura social da cidade. Para viabilizar essas iniciativas, o candidato sugere aumentar em 2% o imposto de renda para quem ganha mais de US$ 1 milhão por ano, elevar a alíquota do imposto corporativo e revisar a tributação sobre imóveis de luxo. O Zoran Mamdani ele venceu as primárias democratas contra o Andrew Cuomo, né, ex-governador do estado de Nova York. Na corrida também estão o Eric Adams, atual prefeito da cidade, e o Curtis Sliwa, que é o candidato republicano. E o que se ventila agora é que eles poderiam desistir da disputa, o Eric Adams e o Curtis Sliwa, para facilitar o caminho para o Andrew Cuomo, né? Nesse momento, o Zohran Mamdani lidera nas pesquisas com 42% das intenções de voto, e os outros votos estão muito divididos, porque são três candidatos aí que seguem mais ou menos a mesma linha, candidatos mais de sistema, né, que a gente está acostumado aqui nos Estados Unidos, e o Mamdani, ele destoa completamente, um candidato que não tem nenhum problema em se declarar aí um social-democrata e apresentar propostas como as que eu trouxe no início do vídeo, né? É, o problema aqui, mesmo dentro do Partido Democrata, né, a gente vê uma divisão geracional clara, né? Os liberais mais velhos aqui nos Estados Unidos, eles rejeitam qualquer ideia que soe socialista, né? Enquanto os jovens estão muito mais animados com candidaturas como a do Zohran Mamdani, né, como da Alexandra Ocasio-Cortez, e candidatos aí, mesmo o Bernie Sanders, né, candidatos que seguem essa linha mais à esquerda, mais progressista. Porque eles atacam problemas centrais aí da vida nas grandes metrópoles americanas, né, que é o custo de vida, custo da moradia, transporte, falta de creche, falta de infraestrutura para quem tem renda mais baixa, né? E eu entendo esse entusiasmo dos progressistas e de quem é mais simpático a esse tipo de ideias, mas eu acho um pouco complicado pelo cenário que tem se desenhado aí, o cenário político, né? Eu pessoalmente gosto de algumas dessas propostas, acho que a ideia de creches gratuitas ajudaria muitas famílias, né, facilitaria a vida dessas famílias numa cidade como Nova York, né, que tudo é tão caro. Transporte público gratuito, a mesma coisa, né, facilitaria a vida de milhões de trabalhadores que dependem de ônibus, de metrô, todos os dias. Mas, ao mesmo tempo, tenho algumas dúvidas aí sobre outras promessas dele, né, o congelamento de aluguéis é um negócio muito complexo, né, parece ótimo no papel, quando a gente escuta em Nova York que tem aluguéis astronômicos, é muito caro, mas na prática, os grandes proprietários, aí, os caras que têm dezenas de imóveis numa cidade como Nova York, eles podem simplesmente deixar esses apartamentos vazios, essas casas vazias por longos períodos. A gente viu acontecer isso na Alemanha, e assim manipular ou até arruinar o mercado aí e a moradia para quem mais precisa, enquanto os pequenos proprietários, aquele cara que tem uma segunda casa e aluga, vai acabar arcando com o peso aí dessas restrições. Eu também não acredito na proposta dos supermercados estatais, né? Eu não vou citar que eles não deram certo na União Soviética, mas eles são muito burocráticos, né? Como tudo que envolve o governo, não é só no Brasil, aqui nos Estados Unidos também. A gente acabaria vendo esses supermercados sofrendo
com problema de estoque, problema de gestão, né? O governo não está nesse ramo, né? O governo não sabe operar nesse ramo, né? Além do lobby e outras questões que acabam influenciando aí. Mas para mim seria muito mais interessante e muito mais realista pensar em subsídios aí ou incentivos, né, para pequenas mercearias, pequenos mercados de bairro aí que já eh, estariam aí enraizados nas comunidades, né, que conheceriam as necessidades locais e poderiam, com apoio financeiro da prefeitura, oferecer alimentos mais acessíveis, mais saudáveis, de forma mais sustentável e competindo aí com os grandes conglomerados, aí, os grandes supermercados, né? Enfim, outra questão muito importante em relação à corrida em Nova York é o Donald Trump. Né? O Donald Trump, segundo as notícias aí do final de semana e de hoje também, entrou para valer na disputa, ele quer interferir nessa disputa, ele está, parece que oferecendo cargos aí para o Eric Adams, o atual prefeito, e o Silva, para que eles desistam das suas candidaturas, apoiem o Andrew Cuomo, né, que perdeu nas primárias democratas e agora está concorrendo. E só que é um dilema, né? Porque tem muita gente no Partido Republicano que acha interessante o Mandani ganhar a prefeitura de Nova York para que ele tente implantar essas políticas socialistas, né? E que ele fale, né? E ele falhando, isso ajudaria muito o Partido Republicano nas eleições de midterms, de meio de mandato no ano que vem, né? Claro que isso não é certeza nenhuma. O Mandani, ele ganhando a prefeitura, ele pode ter sucesso também, ou ele pode até administrar de uma forma mais alinhada à elite, aos pensamentos aí do establishment do Partido Democrata, e a coisa funcionar também. Então, não é garantia de nada. Mas é o risco. Muitos republicanos pensam que seria uma boa ter o Mandani ganhando para que eles obtenham resultados melhores aí nas eleições de midterms. Por outro lado, o Trump tem muitos negócios em Nova York, ele é de Nova York, né? Então, pessoalmente, para ele, e talvez seja esse o motivo, porque ele se coloca à frente de qualquer outra coisa, né? O Donald Trump, ele vem primeiro sempre, os negócios da família dele, o dinheiro dele, e para ele, pessoalmente, principalmente porque ele está muito envolvido, né? A grande parte dos negócios dele é no mercado imobiliário. Não seria interessante ter um prefeito como Mandani fazendo controle de aluguéis e aumentando impostos para pessoas mais ricas e tal. Isso, nada disso seria interessante para o Donald Trump empresário, para o Donald Trump pessoalmente. Então, fica esse dilema. A gente está acompanhando, observando para ver qual vai ser o comportamento, qual vai ser a atitude do Donald Trump. Se ele vai se manter isento, né, nessa corrida eleitoral e deixar a coisa rolar, ou se ele vai usar o poder, todo o poder que ele tem de influência aí e tentar fazer com que o Mandani não seja eleito para que os negócios dele, os negócios do Donald Trump não sejam afetados. Vamos continuar acompanhando. Se você gostou desse vídeo, de novo, deixa um like, compartilha, comenta, se inscreve aí no canal, dá aquela força pra gente. Lembrando que os Milênios Geriátricos fazem lives aos domingos, às segundas e às quintas-feiras, às 21 horas. Valeu, até a próxima.